Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision. Desvão é um espetáculo que apresenta a vida de um cara comum. É um cara que tem uma vida comum, hábitos comuns e que um dia de manhã sai para trabalhar e encontra uma maleta de couro num ponto de ônibus, o ponto de ônibus que ele usa sempre para ir para o trabalho. E a partir desse acontecimento, o cotidiano dele ordinário e que é o mesmo há décadas, passa a sofrer pequenas transformações, ele começa a estranhar essas coisas que acontecem depois do surgimento dessa maleta. E é um pouco isso que a gente acompanha, assim, como é que a vida desse cara é transformada aos poucos, simplesmente pelo aparecimento dessa maleta. Alberto, eu jamais farei isso. Olha, se tem uma coisa que eu sei, são limites, tá bom? Eu jamais vou abrir uma encomenda que não é minha. Sem comer você, eu não abriria na frente de todos a minha vida. Alberto, a minha vida é um livro aberto, mas eu não posso julgar as pessoas que não querem abrir essa encomenda na frente de todos. O Alberto, ele é uma pessoa extremamente comum, como ele diz várias vezes durante a peça, mas não só isso. O Alberto, ele é um cara que, ao mesmo tempo que ele é solitário, ele tem umas questões pessoais que são deles e, de certa forma, ele representa muito o que a gente tem vivido hoje em dia. É realmente um resgate de alguma coisa que ficou guardada em algum lugar da cabeça desse personagem, em algum lugar do corpo dele durante muito tempo e que é reativada e revivida de alguma maneira, assim, uma maneira meio torta, meio esquisita, meio sádica, mas é um resgate de uma memória, de um desejo, de alguma coisa aí. Sou um homem comum. Sou realmente um homem muito comum. Não sou medíocre, mas não possuo nada que me destaque especialmente. Venho de uma família comum, moro numa casa comum, tenho um emprego comum e hábitos também bastante comuns. Ele é um cara que teve sonhos, mas que teve que abandonar esses sonhos dele em algum momento e a gente não sabe mencionar direito qual é esse momento. Eu sou a Vanessa Sni, a personagem que eu faço é a Denise e também faço a narradora. Mas são 5h40 da manhã. Alberto conhece todos os seus vizinhos. Não haveria motivo para ninguém ter estado ali antes dele, porque nunca houve. De quem será essa maleta? Alberto se pergunta. Eu considero ela uma pessoa que tem um senso de liderança muito forte e apesar dela, ela quer parecer para os outros que ela é perfeita, que ela tem a vida perfeita, que ela é melhor em tudo que ela faz e isso faz com que pulse uma energia nela meio estranha, sabe? Assim. Só e seguro. Dentro do elevador de serviço do prédio comercial, onde está localizado o escritório Cover Solutions, Alberto finalmente toma coragem para abrir o pacote que lhe foi entregue. Ela é super competente, ótima, fala várias línguas, é a nova cara da empresa e namora com o Vitor. O Vitor, ele é um daqueles caras que você conhece que são sabichões, que se sentem o cara e que tem uma certa arrogância e que, de certa forma, tem um mistério que você não sabe se ele é um cara do bem ou ele é um cara que tem intenções, segundas intenções, digamos assim. Ele fica em cima do muro. Porque depois que eu assumi a gerência de estratégia e planejamento da Cover Solutions, nós ressuscitamos! Nós ressuscitamos, Alberto! O Silvio, ele trabalha no escritório que o Alberto trabalha. Ele é uma pessoa que parece comum, como diz o Alberto, mas ele não é porque ele é rico. Subúrbio de cidade grande, 5h40 da manhã. Alberto, jornal em uma das mãos e o sanduíche na outra, caminha sonolento em direção ao ponto de ônibus, onde todos os dias, de segunda a sexta, ele toma a condução responsável por levá-lo até o bairro onde ele trabalha. Durante a peça, ele parece ser o único que mostra um interesse em ouvir o Alberto, em saber o que está acontecendo. Parece ser um amigo
real do Alberto. Mas aí fica a critério de quem assistir se ele é realmente ou não. Eu faço um outro personagem marcante, que é o personagem do elevador, que é um entregador, que é super sério. Você trabalha aqui? Sim. Como é que faz quando o elevador para assim? Não sei, nunca aconteceu comigo antes. Você trabalha em qual andar, cara? 17º. Não tem como você ligar pra lá e pedir pra alguém tirar a gente daqui? O significado de desvão é justamente esse, né? Um espaço, como se fosse um sótão, um lugar muito escondido, no telhado de uma casa, em algum lugar, que eu acho que a dramaturgia dessa peça, essa história toda ficou guardada durante muitos anos nesse desvão do Alberto, assim, nesse espaço escondido da vida dele. Que a gente cada vez se isola mais atrás de uma tela de celular e de um computador, e a gente cada vez mais se tranca dentro de casa, e essa relação pessoal acaba não existindo. Você acha mesmo que tá fácil você ter um emprego bom hoje em dia? Você acha mesmo, Silvio? Em que mundo você vive? Você não lê os jornais, não lê os noticiários, nós estamos em crise. Mais de 10 milhões de desempregados. É uma tentativa de criar uma ilusão performática dentro da ficção da cena, assim, da peça. Tem várias mensagens na peça, né? Cada um pega alguma coisa. A gente tentou sempre fazer ela de um jeito bem descontraído, até entre os atores mesmo, assim, de fazer um teatro que não fosse um teatrão, que fosse uma coisa mais jogo com a plateia. O público entra aqui e assiste uma peça que para ele, a princípio, parece ser só uma fábula e que está apoiada sobre o pacto comum do teatro, que é esse pacto da pessoa vir de casa, sentar na plateia para assistir uma história que está sendo contada, e no final ele se percebe parte de um outro pacto que não é simplesmente esse pacto da audiência, né? Peraí, gente. Não sai daí agora não. Porque depois do intervalo tem mais desvão. A dramaturgia da peça, ela foi toda pensada a partir da trilha sonora também, né? A peça foi escrita a partir das músicas do álbum Sounds of Silence do Simon & Garfunkel. Todas as cenas da peça estão apoiadas em alguma canção do álbum. E a única cena da peça que não é uma música desse álbum é o pesadelo dele, que é um karaokê, e que ele se vê em meio aos personagens da peça cantando músicas como Evidências, Pelados em Santos, dos Mamonas Assassinas, essas coisas. E aí, durante os ensaios, que foi surgindo essa ideia de, durante esse karaokê, convidar os espectadores. Foi uma dica do André também, que é meu orientador, e está funcionando. Você trazer alguém da plateia para estar contigo em cena, você tem que estar aberto à experiência. Porque se a pessoa faz qualquer coisa que você não sabe, de repente, lidar com aquilo, você tem que saber lidar. É desafiador, engraçado, porque você tem que estar ali de frente com o público e puxar e fazer com que o público se sinta confortável para vir até o palco e, enfim, cantar uma música. Eu fiquei muito feliz em fazer o Silvio, porque quando eu li o texto pela primeira vez, foi assim, de cara o personagem que eu achei mais a minha cara. Eu gosto muito da cena que é da casa do Silvio, onde o Alberto vai visitar. E esse diálogo dos dois, essa troca dos dois, eu gosto muito dessa cena. Eu acho que você precisa se encontrar. Me encontrar? É. Eu não estou falando no sentido metafórico, não. Eu digo no sentido concreto mesmo. Eu
acho que a cena do escritório é a cena que mais mostra a personalidade dela, junto com o Vitor, que é o cara que ela, assim, está relacionada no escritório amorosamente, e como eles pressionam o Alberto de uma forma... não de uma forma direta, de uma forma indireta, sabe? Assim, cutucando ele até são meio maldosos, né? Até. Alberto, pode ser importante. Pode ser grave, inclusive. Pode ser Pode ser grave. gravíssimo. Melhor não pode ser. Alberto, Mas mas melhor você abrir que a gente está aqui pode pra mim. acontecer. Porque se você abrir, a gente pode te ajudar. A gente pode te ajudar Alguma com um coisa amigo grave. nessa história, Não sei, super porque vai importante. que, né? Sei lá, a gente não sabe o que tem aí dentro. É muito difícil o ator desvencilhar totalmente durante o seu processo criativo o personagem do que ele traz enquanto essência, né? A gente, como ator, a gente trabalha muito em cima do que a gente em cima do que a gente tem de percepção de mundo, de vivência e de memórias. Tem algumas poucas coisas que são da minha vida que acabam indo para a vida do Alberto. Principalmente, acho que a minha infância inteira, a minha juventude também, eu era um rapaz sempre muito tímido. Acho que com o passar do tempo, com a prática do teatro, eu fui perdendo um pouco dessa timidez. Então, essa coisa de estar sempre isolado, de estar mais num canto, nunca fui estar no meio da bagunça, no meio de todo mundo, das festas. Então, eu acho que nesse lugar deu para ir pesquisar um pouquinho sobre o Alberto em relação ao Whindersson, de como o que eu poderia doar assim, de experiência, de vivência já para o Alberto. Essa historinha de beijinho na mão do Papa tá muito mal contada, né? Quem é que sai da porra do Brasil? Vai até o Vaticano, beija a mão do Papa e não tira uma foto deles. Pelo amor de Deus, Denis. Uma assim pra comprovar que tirou ali que beijou. Pelo amor de Deus, Denis. Você é a bela de mentirosa, é isso que você é. Essas coisinhas todas aí que vocês fazem, essas danças estranhas, essas poses. De que adianta isso, gente? Me responde, Vitor. Hein? Alguém me fala. De que adianta isso, hein? Adianta de nada, eu respondo. Denise, você é budista? Sou, claro que sou. A cara da cara. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, a cara de quê? Eu foco muito no que o texto está dizendo, assim, na palavra que, no caso, o Alonso escolheu, as palavras que ele escolheu para o Silvio, para entender como esse personagem, através do que ele diz. O Vitor, ele nasceu de um processo que foi exatamente um processo criativo colaborativo. Tanto do que vem do texto, né, enquanto informação sobre o personagem, do que o texto diz sobre ele, do que ele diz, né, também enquanto personagem, mas também desse jogo que foi estar com os atores durante o processo. Você é a peça fundamental da nossa equipe, sempre foi. Nosso camisa 8, é isso que você é. O nosso camisa 8, Alberto, sabe aquele cara que faz ali, ó, a transição da defesa para o ataque, que resguarda o setor defensivo, que protege, mas que também é responsável por fazer a bola chegar aqui, ó. Nosso camisa 10. Aqui na faculdade a gente tem várias práticas de montagem ao longo do curso e essa foi a minha última prática. E eu já tinha vontade de fazer a arte de uma maneira geral, assim, né, as 3 áreas. Eu já queria ter esse contato, esse controle, né, das coisas. Quais são as 3, por favor? O cenário, a iluminação e os figurinos. Fotografias de Alberto, todas tiradas sem que ele percebesse, tiradas por um profissional. Um paparazzi. Não. Detetive particular, Talvez. fotografias variadas, Alberto no ponto de ônibus. Alberto no café. na mercearia, Na fila do cinema. na banca de jornais. Alberto dentro da cozinha de sua casa. Quando eu conversei com o Alonso, a gente chegou num consenso visual assim bem rápido até. E me interessa muito trabalhar com a questão da luz nos contrastes e os contrastes de uma maneira geral, que eu acho que também está no texto. E é uma coisa que me interessa numa pesquisa de arte em paralelo ao teatro que eu tenho. E eu gostaria, quando eu conversei com ele, eu falei, eu gostaria de colocar isso na cena. Alberto, nós estamos te seguindo há 77 dias. 77 dias, cara. Você acha que isso é pouca coisa? A gente foi para o acervo que a gente tem aqui na faculdade e eu comecei a eleger objetos que eu achava interessantes e que podiam entrar na cena de alguma maneira. E os atores foram elegendo dentro desses objetos que eu trouxe, objetos específicos que eles gostariam de usar. Nunca em todos esses anos aconteceu do 2304 demorar mais do que 8 minutos. Pensa, Alberto. Será que eu me adiantei? Não, Alberto, você não se adiantou.
Eu sempre pensei o Alberto em tons de cinza e azul, pelo personagem dele, pela apatia que ele passa e pela dureza dessa rotina maçante que as pessoas têm, e mesmo as pessoas que trabalham com arte também têm, às vezes, sabe, essa questão toda da cidade grande, de trabalhar e ter que ganhar dinheiro e tal. E quando ele diz, sou um homem comum, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, azul é a coisa mais comum que tem, né? Você pergunta para qualquer pessoa qual a sua cor favorita, é azul. A questão dos outros, eu pensei mais essa coisa de tons quentes e tons frios. E são cores complementares, né? E esses tons de laranja dão uma vida para os outros três que falta no Alberto, né? Um detalhe. Sim. O detalhe. Atrás de cada fotografia, um número. Fotografias numeradas. De 1 a 77. 77. 77. Mas quem? Quem, Alberto? Quem? Bom, fique aí que o Teatro Campus volta já já com mais um pouquinho sobre desvão. Eu sempre escrevi, mas eu sempre tive uma dificuldade enorme de escrever teatro, justamente pelo fato de eu ser ator. Eu sempre percebi que eu começava a escrever um texto para teatro e no meio da escrita eu estava escrevendo algum dos personagens da peça para mim, para eu mesmo interpretar, e isso acabava atrapalhando o meu trabalho. Ele está no 13º andar. Número de sorte para poucos, de azar para muitos, pensa ele. Mas é ali, ainda no 13, que num rompante ele abre a caixa. A caixa está vazia. Aí, o ano passado, eu resolvi sentar para escrever uma peça sem o menor compromisso de montá-la e rechaçando a ideia de atuar nela também. E, na verdade, eu escrevi essa peça muito rápido. Assim, eu escrevi ela em uma madrugada e revisei numa segunda. Então, não tive nem tempo muito de articular as ideias e as referências, assim. Depois, com o processo dos ensaios e o processo aqui de mudanças que vão acontecendo durante a temporada, eu comecei a perceber, na verdade, que ela é uma antologia de coisas que eu gostei de fazer como ator em todas as peças que eu fiz e que inconscientemente, no meu processo de escrita, foram entrando. Alberto, você não vai abrir essa maleta. Alberto, peraí, você não vai. Alberto, por favor. É nesse momento aí, é exatamente nesse momento, que o Alberto senta-se no ponto de ônibus e apoia a maleta de couro sobre as pernas, que surge rasgando a neblina e a avenida quem? 2304. 2304. Como eu não pensava em montar essa peça, eu me dei uma liberdade de brincar com as coisas da minha própria vida, assim, nome de alguns professores, vários personagens da peça têm nome de tios meus, aí tem uma brincadeira com o nome de um personagem que aparece na peça que é o Duílio, que é o nome do meu irmão mais novo. O Alberto e o Duílio, eles eram melhores amigos na infância. Eles eram aquele tipo de amigos que dormem um na casa do outro, que chamam o pai do outro de tio. Eles fizeram primário juntos, eu acho que eles foram até escoteiros juntos. Eu ingressei aqui no curso de licenciatura, fiz uma parte do curso, aí fiz uma transferência interna para a direção, fiz os trabalhos práticos de direção, né, exercícios, laboratórios, mas é a minha primeira montagem. Meu trabalho chegando à peça foi um convite do Alonso, a gente tinha acabado de fazer uma disciplina junto em que ele me dirigia num exercício cênico de laboratório e aí acabou surgindo esse convite dele, que de cara eu já aceitei. E o meu processo criativo acabou sendo muito atrelado ao coletivo. Socorro! Socorro! Voltei! O Vitor tá vindo ajudar a tirar vocês daí. Eu tô em casa me cagando. Quê? Cagando não. Sim, eu tô muito nervioso. Eu fazia uma matéria na faculdade do professor André Paz Leme, que é o orientador. Era uma matéria de direção e tinha alguns atores, inclusive o resto do elenco também fazia essa matéria. E o Alonso estava lá fazendo também.
E ele me convidou para fazer a peça dele. Eu trago comigo uma encomenda para ninguém mais, ninguém menos do que quem? Sr. Alberto? Tinha a metade de alunos diretores e alunos atores. Foram feitas duplas e essas duplas trabalharam determinado texto. Foi graças a esse encontro que nós estamos aqui fazendo Desvão. Já estou no 7º período, já aprendi tanta coisa, estou colocando tanta coisa em prática. Então está sendo um momento muito legal. E uma das vantagens de trabalhar dentro do ambiente acadêmico é essa, a galera está muito afim de fazer, não está ganhando e está aqui na hora e vai embora tarde, chega cedo, se desdobra. Acho que é revigorante assim, a energia, tem uma coisa massa. É a primeira montagem que eu faço também. E é muito bom, né? Botar em prática tudo que você aprendeu na Unirio. Estou terminando agora o 6º período aqui na Unirio e acaba vindo num lugar que já tem toda uma bagagem das coisas que eu já tive a oportunidade de estar estudando com os outros professores. E aí o Alonso chega e propõe uma estética completamente diferente, até mesmo de interpretação, de estética visual da peça, do cenário. E eu acho que acaba caindo num lugar mais de maturidade na faculdade. Cara, nós somos amigos, tá? Nós somos amigos. Eu me sinto muito sortuda mesmo de ter participado nesse momento, porque me ajudou muito, assim, na vida pessoal também. Estar em cartaz da Unirio, assim, fazer uma temporada, por mais pequena que ela seja, e ter contato, ter o feedback dos outros colegas que estudam aqui com a gente, é muito importante, assim, na trajetória do estudante de artes cênicas. Eu digo até que o Alonso é o pai, eu sou a mãe, porque ele escreveu e dirigiu e eu fiz a outra parte. Tem um carinho muito grande que eu já levei um cartaz para casa e eu quero guardar, sabe, em um lugar especial. Espero que essa não seja a nossa primeira temporada, que Desvão tem um longo caminho ainda pela frente, que as pessoas possam conhecer a história do Alberto. É muito bom ouvir e saber que o seu trabalho de pesquisa, enfim, surgiu alguma coisa legal. Quando a música estiver acabando, você entra. Respira fundo e vai. Respira fundo e voa, Alberto. Olhem bem para mim. Sapatos comuns, roupas comuns, boca comum, nariz comum, cabelos comuns. Que mal há nisso, hein? Há algo em mim que os perturba, que os agrida, que os ofenda? Há algo em mim que os instigue, que os seduza, que os inspire? Há algo em mim de importante, de especial? Há? O quê? He was a